Meu nome é Roberto, né? Para quem não me conhece, eu sou pai da Lavina e Maria da Juliana. É sempre assim que eu me apresento, porque eu acredito muito, muito mesmo, de verdade, que o que eu fiz de ontem para trás adianta muito pouco no que eu vou fazer de hoje para frente. Na realidade, o mundo está num processo de tanta transformação, de tanta mudança, e a velocidade dessas mudanças estão tão rápidas que a gente está necessariamente tendo que se inovar diariamente, né? Creio que essa seja a realidade de vocês também. Creio que vocês também sejam empreendedores aí na área contábil, na área de consultoria, de serviços de alto valor. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa história da contabilidade digital, da transformação digital. Isso é algo que realmente tem mexido muito, não só com o racional, como também com o emocional das pessoas envolvidas nesse setor. E, enfim, vamos conversar sobre esse assunto. Vocês podem mandar as perguntas, tá? Fiquem à vontade. O primeiro ponto que a gente precisa entender, e eu acho que é aí que a gente cria a maior confusão com a história, é que o processo de mudança da tecnologia leva necessariamente a uma mudança na forma de prestação de serviço, sabe, gente? Nós prestamos serviços, todos nós somos prestadores de serviço, e a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente está sempre servindo a alguém, né? Tem até acreditado assim: quem não nasceu para servir não serve para viver, né? Pois é, nós todos estamos nessa situação, a gente está servindo aos nossos clientes, só que a maneira de prestarmos o nosso serviço, ou de entregar aquilo que a gente se comprometeu com os clientes, tem mudado nos últimos anos numa velocidade muito rápida. A bem da verdade, dos anos 80 para cá, o processo de mudança nessa entrega tem sido muito acelerado. Eu não sei se vocês se lembram, mas até bem pouco tempo atrás, talvez não, porque vocês são muito mais novos que eu, né? Em 1980 surgiram os primeiros sistemas de contabilidade. Eu mesmo fui programador de sistemas, né? Eu desenvolvi meu primeiro sistema, para vocês terem ideia, foi um sistema de contabilidade. E o segundo foi um sistema de folha de pagamento. E esses sistemas, eles mudaram bastante a rotina dos departamentos internos das empresas, né, dos departamentos contábeis, fiscais e trabalhistas, e mudaram também a realidade dos escritórios prestadores de serviços contábeis. Porque, aos poucos, esses sistemas foram agregando produtividade, ou seja, as pessoas começaram a fazer mais rápido as tarefas que elas tinham. E isso de um limite, na realidade, esses sistemas começaram com aquelas telinhas em DOS ainda, não sei se você se lembra, e pelo fato de ser ainda em DOS, a produtividade do processo de escrituração foi aumentada de uma forma absurda, absurda, né? Ao invés de fazer no papel, o sistema ajudava muito, né? Mas eram sistemas departamentais. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita tecnologia foi introduzida dentro dos departamentos contábeis e dos escritórios contábeis, mas não houve, pelo menos até no passado recente, um segundo ganho de produtividade gigante. Não houve, justamente que é esse o ponto que nós vamos chegar agora, que agora nós estamos vivendo a segunda onda, o segundo salto de produtividade gigante, que não passa necessariamente pela automação dos processos internos ao escritório. Até porque, não sei se vocês se lembram, quando começaram a surgir os sistemas em Windows, os sistemas em tela gráfica, na realidade a produtividade diminuiu, né? Não sei se vocês se lembram disso, a gente passou a ter um pouco mais de trabalho para executar as tarefas. E, claro, hoje nós temos aí tecnologia disponível que mudou um pouco, melhorou um pouco essa situação, mas ainda vivemos esse dilema: como será feito o próximo salto de produtividade e de aumento da percepção de valor por parte dos nossos clientes? E o que acontece? Uma coisa que está muito clara para mim também, eu tenho
acompanhado aí muitos escritórios contábeis, não sei se você sabe, eu fui sócio da primeira franquia de escritórios contábeis aqui do Brasil, e em 2006, isso sem contar a quantidade de pessoas que passaram pelos meus treinamentos, né, de empresários do setor. Então, em 2006, não sei se você se lembra, a relação custo da sua folha de pagamento aí, do seu escritório contábil, dividido pela sua receita, era aproximadamente metade do que é hoje. Em média, em 2006, era 20%, ou seja, a relação pessoal, custo de pessoal, faturamento do escritório contábil era 20%, em média, claro. Né? De 2006 para cá, esse número dobrou, ou seja, vocês tiveram aí um aumento de custo muito grande. O que aconteceu em 2006? A gente teve um aumento da complexidade fiscal, por conta da introdução das tecnologias tributárias, né? Esse aumento da fiscalização digital demandou mais responsabilidade, gerou mais riscos, e como consequência disso tudo, a gente passou a ter mais custo na contratação, mais custos no treinamento, né? Mais custos na tecnologia, nos sistemas para gerar os SPEDs, né? E vocês podem fazer essas contas, tá? Peguem os dados de vocês de faturamento e folha de 2006 para cá, vocês vão perceber claramente que houve esse aumento e em todos os casos que eu estudei, o número dobrou. Por outro lado, nós estamos percebendo também que há uma pressão por preços, por baixa de preço dos serviços contábeis gigante nos últimos 10 anos, né? Então nós vivemos um dilema. Qual é esse dilema? O custo está aumentando e a receita está diminuindo. Como que a gente consegue sair desse ciclo vicioso? Como que a gente consegue gerar realmente produtividade e como que a gente consegue aumentar a percepção de valor por parte dos nossos clientes hoje? É isso que eu pretendo conversar com vocês agora. Tudo bem? Bom, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que esse processo chamado transformação digital, essa mudança de modelo mental, tá, gente? De forma de pensar, de jeito de fazer as coisas, ela está acontecendo em todas as profissões, não é só na área contábil, e mais ainda não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. E a gente cita claramente um caso, que é o caso da Blockbuster, né? Blockbuster, não sei se vocês se lembram, eu sempre fui fã de cinema, adoro, gosto muito de filmes. Eu ia na locadora, pegava 8, 9, 10 filmes para assistir em casa no final de semana. Tinha que devolver, rebobinado e tal. E a Blockbuster nos Estados Unidos era maior, né? Ela tinha um faturamento gigantesco. Ela tinha um faturamento que era muito significativo e era campeã, líder no mercado, sem dúvida nenhuma. O faturamento era de alguns bilhões de dólares, né? Alguma coisa bastante significativa. E, de repente, surge aí no mercado um tal de Netflix. Por que eu estou falando isso? Porque esse caso é emblemático, tá? Esse caso merece estudo. Surge o tal do Netflix e a gente começa a pensar o seguinte: poxa, o Netflix não vai substituir o filme em casa. Como que isso pode acontecer? Naquela época, os computadores eram muito ruins, os monitores eram muito ruins, né? A gente não conseguia assistir direito o filme, ninguém ia trocar uma televisão bacana por um monitor de computador, e a internet era muito ruim. Ainda hoje né? Mas era absurdamente pior. E surgiu, então, um professor chamado Clayton Christensen, que é professor de Harvard, escreveu um livro em 1997, que chama O Dilema da Inovação. Ele mostra claramente a questão da disrupção, de como que as tecnologias mudam o mercado por completo. E ele faz justamente esse estudo, né? O líder de mercado, que tem
uma tecnologia que tem uma metodologia, que tem processos já consolidados, quando surge uma tecnologia nova, o primeiro raciocínio dele, a primeira resposta do modelo mental dele, em geral, é desconsiderar a introdução de novos entrantes, né? Entrantes significam novos competidores que fazem a mesma coisa de forma bastante diferente. E foi o que aconteceu com o Blockbuster, né? Ele desconsiderou a entrada do Netflix. Só para vocês terem uma ideia, as coisas foram melhorando, a tecnologia foi melhorando, os computadores foram melhorando, a internet foi melhorando, o Netflix foi conseguindo mais e mais clientes, saiu daquele universo de restrito ao pessoal, aos nerds, né? E Netflix ofereceu para o Blockbuster comprá-la, eles recusaram novamente, e aí o que aconteceu? Alguns anos depois, o Netflix superou o Blockbuster, e não só isso, em 2010 o Blockbuster fechou as portas, né? E aí a gente vê claramente que esse dilema da inovação, essa percepção de que quando surge uma tecnologia que, o termo disruptivo que rompe com o mercado, que rompe com o modelo de fazer negócios num determinado mercado, ela muda a dinâmica da prestação de serviço, sabe? Muda a dinâmica do mercado mesmo. Então, tanto o prestador de serviço quanto os clientes, eles passam necessariamente por uma adaptação. E quanto mais tarde essa adaptação ocorre, pior é. Porque, só para vocês terem uma ideia, tem um outro autor que chama Geoffrey Moore, ele, em 1990 também, ele estudou o ciclo de adoção de novas tecnologias. E ele definiu umas características, alguns personagens que você vai se encontrar neles, tá? Por exemplo, algum de vocês aí, quando lança um iPhone novo, vai dormir na fila para comprar o iPhone? Pois é, tem gente que faz isso, né? Esses são os fanáticos por tecnologia. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu até gosto muito de tecnologia, mas eu não durmo na fila para comprar tecnologia. Eu compro tão logo seja possível. E todo mercado tem 15% das pessoas, aproximadamente, óbvio, né, que são os inovadores, que adotam uma tecnologia de forma muito rápida. Depois nós temos 35% do mercado, que são os pragmáticos, que eles adotam a tecnologia se ela realmente faz sentido para eles, se eles fazem uma conta mais racional, menos emocional, e percebem que não adotar essa tecnologia nova pode gerar prejuízo para suas empresas. Depois dos pragmáticos, então, nós temos os inovadores, os pragmáticos, os conservadores, que quando 50% mais um do mercado compra ou adere a essa nova tecnologia, os conservadores começam a aderir. E, por fim, nós temos os céticos, que não vão aderir em hipótese alguma, né? São poucos, mas existem também. O problema é que essa transformação digital no modelo de prestação de serviços contábeis no Brasil e no mundo já passou do ciclo de adoção por parte dos inovadores. Ou seja, começamos a ter agora, no início da curva, né, daquela curva de Gauss, que é assim, né, a adoção por parte dos pragmáticos. Ou seja, isso ainda é um diferencial competitivo para os escritórios contábeis, a adoção de tecnologias digitais para a prestação de serviço. Na hora que chegarmos nos 50% mais um, isso já não vai ser mais diferencial competitivo. É mais ou menos igual entrar num táxi, num Uber, num Cabify e ver se tem água. Água normal, né? A gente espera que tenha água, a gente espera que tenha cartão de crédito. Então a gente já não se conforma mais com o modelo anterior. E esse ponto que nós estamos vivendo no setor contábil é muito positivo para vocês que estão nos assistindo, porque é o momento ideal para vocês entrarem nesse processo de transformação digital. Quando chegar nos 50% mais um, lá no topo da curva, aí já não adianta mais. Aí você tem que pegar a próxima onda, porque tudo isso vai passar a ser considerado como
pré-requisito, não vai ser novidade mais, né? Então, bom, vamos entender então agora do que eu estou falando, né? Para entender um pouco mais, eu preciso explicar só mais um item que está fora do mercado contábil, mas que faz sentido para a gente, para analisarmos. O comércio eletrônico teve um ciclo de adoção de tecnologia e um ciclo de adoção dessas inovações disruptivas muito parecido com o que está acontecendo, que aconteceu com o Netflix e com o que está acontecendo agora com os escritórios contábeis, né? Não sei se vocês pararam para prestar atenção. Hoje, as 5 maiores empresas fornecedoras de lojas, né, virtuais, Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Insinuante, Eletroshop, que são das 4 maiores empresas, né, 4 maiores grupos empresariais, todos eles vieram do mundo físico, né, e muito interessante, porque eu me lembro bem, eu acompanhei bem esse processo em 1990, que muita gente falava assim, o comércio varejista vai acabar, o comércio eletrônico vai destruir o comércio varejista. Você pode perceber claramente que não acabou, né? Que o canal digital passou a ser mais um meio de entrega de valor por parte das lojas físicas, né? Ou seja, passamos por um processo de amadurecimento na prestação de serviços, obviamente no caso de venda de comércio varejista. Então, o canal digital passou a ser mais um canal, tá? O que acontece? Com isso, nós vamos começar agora, então, a entender o que é esse processo de contabilidade online, contabilidade tradicional, contabilidade digital. Contabilidade online é um conceito que não é exclusivo do Brasil, não, tá? Ontem a gente estava até conversando em São Paulo, eu estava em São Paulo, no curso que eu faço, né, para os empreendedores da área contábil, e as pessoas tentando entender essa história. Poxa, o que é contabilidade online? Como é que é isso? E isso é um caminho sem volta? Vamos entender por partes. Primeiro, vou nivelar os conceitos, tá? Se a gente conceituar a contabilidade online como uma prestação de serviços contábeis, entrega de escrituração contábil, escrituração fiscal, e eventualmente até folha de pagamento, por um canal digital único e exclusivo, isso não é novidade. Nos Estados Unidos já existe isso há bastante tempo, na Europa também. E, para vocês terem uma ideia, a Liberty Tax, que é a maior rede de franquias contábeis dos Estados Unidos, com 4.500 unidades físicas, o faturamento deles é 437 milhões de dólares, eles têm um processo que eles chamam de contabilidade online. Ou seja, o empreendedor usa algum tipo de sistema para efetuar o controle da emissão de invoice lá nos Estados Unidos, que seria equivalente à nossa nota, controlar o quantas a pagar e a receber, e um portal para se comunicar, para fazer algum tipo de solicitação para esse prestador de serviços de contabilidade 100% online. O que acontece 100% digital? E o que acontece? Eles cobram, para vocês terem uma ideia, $20 por empresa. Bom, mas olhando por esse aspecto, a gente vê claramente que é um processo monocanal, ou seja, por um único canal de atendimento, a gente entrega os nossos serviços. A contabilidade tradicional é uma contabilidade que usa vários canais, né, telefone, e-mail, WhatsApp, motoboy e tudo mais. A contabilidade tradicional é personalizada. O cliente recebe o atendimento específico para ele, caso a caso, né? E a contabilidade online, nesse sentido que eu falei, é totalmente padronizada. Então, nós temos algumas diferenças aí. Uma 100% online, monocanal, single channel, padrão, preço baixo. A contabilidade tradicional é multicanal, ou seja, atende por vários canais, personalizada
e com preço definido, deveria ser, né, com base no custo da prestação de serviço. Bom, esses dois modelos são interessantes, porém, apresentam algumas fragilidades. Vamos lá. Primeiro, a prestação de serviço monocanal, single channel, que a contabilidade online se propõe a fazer, ela necessariamente leva a uma competição por preço, porque é algo de escala, né? É algo de escala. A gente vê aí claramente que o investimento em tecnologia da informação para criar esse processo, né, é altíssimo, você precisa de um sistema específico, e mais ainda, não adianta, se você que está nos assistindo aí agora, usa o mesmo sistema, o mesmo portal para prestar o serviço que todos os outros usam, obviamente que o seu cliente vai ficar confuso, ele vai pensar o seguinte, poxa, a contabilidade online do fulano é igual ao do ciclano, é igual ao do beltrano. Então, óbvio que isso vai levar a uma competição por preço, né? E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Isso vai muito de encontro com o que o Michael Porter, que é um professor lá de Harvard, escreveu nos livros dele, né, que a gente só tem 3 formas de competição nos mercados. O diferencial competitivo, ou seja, eu crio um produto único, exclusivo, que só meus clientes têm no mundo inteiro, coisa que hoje em dia é impossível. A gente tem competição por preço, eficiência operacional, e a gente tem competição por nicho. Tá? Então, contabilidade online necessariamente é preço baixo, monocanal, padronizado. Bom, aí nós começamos a enfrentar alguns problemas. Se é tudo competição por preço, uma hora isso tem fim, né? Uma hora o preço vai ser, inclusive, negativo, porque imagina uma empresa muito, muito, muito grande, investindo muito, 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 e ela pode usar um processo, inclusive, de dumping para vender outros serviços que não seja a própria prestação de serviço contábil. Enfim, é um modelo. Eu não estou discutindo aqui se funciona, se não funciona, se é bom, se é ruim, se é legal ou se é ilegal. Eu estou fazendo uma análise de acordo com as estratégias de negócio, tanto do Geoffrey Moore, quanto do Michael Porter, quanto do professor Christensen, todos eles lá de Harvard. E a contabilidade tradicional também tem um problema. Tem um problema que foi justamente aquele que eu falei no início da nossa conversa, que é justamente a questão do custo. A gente está sofrendo uma pressão de custo para cima e uma pressão de preço para baixo, justamente porque um dos motivos também é a existência dessa contabilidade online. Poxa, mas então, qual que é a saída para essa história? O modelo está se tornando cada vez mais obsoleto e o outro necessariamente exige investimentos milionários e cada vez mais atrelado ao ganho de escala. Como é que eu vou fazer? Será que o mercado vai acabar? Será que eu não vou ter mais opção? Na realidade, não é bem assim, né? Na realidade, o que surge agora é um conceito diferente também. Esse conceito não surge só aqui no Brasil, é um conceito global, da contabilidade em meio digital, da contabilidade digital, da prestação de serviços contábeis em meio digital, mas que não necessariamente são considerados contabilidade online. Vou dar um exemplo claro. Lá nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Indinero. Eles têm um processo de prestação de serviços contábeis para as pequenas empresas também só por canais digitais, mas não cobram $20. O pacote de entrada deles é $300. O pacote maior deles lá é de $1.300. Ou seja, claramente não é uma competição por preço. Mas o que eles fazem? Eles usam de toda a tecnologia para facilitar a vida do cliente deles, e eles têm consultoria, usam recursos tecnológicos à distância, o cliente marca a hora para poder fazer um processo consultivo, como a gente aqui está fazendo, né? Ele entra no site, agenda uma reunião e está lá, né? E é cobrado por isso. Enfim, no pacote tem lá, por exemplo, o pacote básico tem 30 minutos por mês de consultoria. Enfim, é um processo que existe. Agora, imagina só o seguinte, aqui no Brasil, vamos pensar como que isso é grave, como que isso é sério. Se a gente tem, de um lado, a empresa enviando informações fiscais, tributárias e trabalhistas para o fisco em meio digital.
Se a gente tem o escritório contábil, também enviando para o fisco, informação contábil, fiscal e trabalhista em meio digital. E as empresas comunicando com seus escritórios contábeis em papel, cara, isso não funciona. Esse modelo aumenta o custo mesmo e diminui a percepção de valor, né? Então, qual que é a alternativa? Eu, cada vez mais, colocar meios para facilitar o processo de gestão das pequenas empresas no Brasil, colocar, por exemplo, um ERP, um sistema de gestão em nuvem, que vai ajudar o meu cliente a controlar as vendas dele, controlar o estoque dele, controlar o faturamento dele, controlar o banco, né, as contas a pagar e a receber. E na medida em que ele faz isso, o meu sistema contábil fiscal vai sendo alimentado. E isso permite fazer para um pedaço da minha carteira de clientes, que são os clientes que estão num nível de maturidade gerencial baixo ainda, consultorias digitais. Por exemplo, ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo meu, que estava fazendo lá o curso, e ele disse o seguinte: poxa, lá no escritório a gente percebeu que o nosso cliente estava com a conta banco negativa, né? Ou seja, ele estava negativo, devendo para o banco em 190 mil reais. Paga juro. Aí o que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou para o dono, falou assim: olha, ô fulano, você está pagando juro aí, você está sabendo? Quanto que custa o juro do cheque especial? Tanto. Você estava gastando mais do que deveria e orientou a pegar uma nova linha de crédito. Claro que isso é um processo personalizado. Poxa, mas eu não consigo fazer isso para todos os clientes. Não, mas você consegue fazer isso de forma automática para todos os clientes, né? Você pode colocar gatilhos no seu sistema, de forma que, se o sistema ficou, se a conta juros, a conta empréstimo está muito alta, você informa: prezado cliente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Você sabia que sua conta bancária está negativa, que você pode usar outra linha de crédito? Ou seja, você passa a usar a tecnologia a seu favor para prestar serviços consultivos de cada vez mais valor, né? Agora, isso só é possível se você ficar livre das tarefas operacionais, das tarefas que não agregam valor para ninguém, né? Da digitação, enfim, do processo que é básico no escritório contábil. Bom, para a gente resumir um pouco a nossa conversa aí, eu vou mostrar para vocês alguns números, algumas coisas importantes no que diz respeito a esse mercado, que são o seguinte: primeiro passo, você precisa ganhar eficiência, senão você não vai conseguir prestar um serviço consultivo de alto valor ao seu cliente. Para ganhar eficiência, você tem que ajudar seu cliente a se informatizar. E aí, eu faço outro parêntese: das 19 milhões de CNPJs que nós temos no Brasil, dos 19 milhões de CNPJs, obviamente que nem todos têm um nível de maturidade grande para implantar um sistema de gestão RP nas empresas. Claro que não tem, né? Mas boa parte dele tem, 20% sim, 20% tem um perfil mais amadurecido, mais tático, mais estratégico, né? Agora, e o pequeno? E esse que, não necessariamente pequeno, né? E esse que tem um nível de maturidade muito baixa? Você precisa mostrar para ele algum benefício na utilização do sistema de gestão, de forma que ele perceba que usar o sistema de gestão é muito bom, ajuda a vida dele e ajuda a sua. Por exemplo, ao mostrar para ele que ele pode controlar o processo comercial, ao mostrar para ele que ele pode controlar no sistema as propostas, os pedidos, os orçamentos, né? O que fechou, o que não fechou, e que ele pode transformar esses pedidos em contratos, e que esses contratos podem virar notas emitidas ou não. Ou seja, se você consegue mostrar para ele que ele tem um controle melhor sobre aquilo que interessa a ele, gente, cá para nós, o que interessa ao empreendedor mesmo, né? Venda e custo, não é assim? Todo mundo, você também, todos nós somos assim, né? Então, se você ajuda no processo de venda e se você ajuda no processo de controle de custo, ele passa a entender a importância do sistema de gestão. Claro que isso não é fácil, né, gente? Claro que isso não é fácil. Mas você precisa começar mostrando para aqueles clientes que já estão prontos
prontos para serem atendidos, prontos, que eu falo com um grau de maturidade gerencial mais alto. E com o passar do tempo, você vai mostrando para os demais. Vou dar um exemplo prático. Imagina que na sua carteira de clientes tenha 100 empresas. Dessas 100 empresas, 80 têm um nível de maturidade muito baixo, 20 têm um nível de maturidade de médio para cima. O que acontece? Implanta imediatamente um sistema de gestão para esses 20 e gradativamente você vai explicando, vai educando, né, vai convencendo esses outros a usar o sistema de gestão também, de forma integrada ao seu sistema, ao sistema do seu escritório. Bom, Roberto, mas eu não sei fazer isso, como é que eu faço? É justamente por isso que as empresas, por exemplo, a OMI, disponibiliza uma equipe de venda para você, para visitar os seus clientes, e essa equipe é especializada em mostrar para o cliente os benefícios que ele teria. Né? Fazer isso sozinho é muito difícil. Fazer isso sozinho realmente é bastante complexo, é bastante difícil. Eu sugiro para vocês, para a gente já caminhar para o encerramento aqui, mas em 5 minutos eu encerro, pensar claramente assim, com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração que eu tenho por vocês, pense na mudança, tá? É importante, nós estamos vivendo um ponto de inflexão, a hora é agora para você começar a mudar o seu modelo mental para o modelo mental digital. Isso vai gerar redução de custo, isso vai gerar aumento de percepção de valor, isso vai ajudar a organizar os seus clientes, enfim, é um processo lento, não tem mágica, não tem seus problemas acabaram, compre qualquer coisa que seja, faça uma mágica que seus problemas acabaram, não acabaram. Empreender não é uma tarefa para amadores, empreender é uma tarefa para profissional, que a gente precisa conhecer, estudar, trabalhar, dedicar, perseverar, enfim, tudo mais. Então, minha dica para vocês é essa: comece a pensar agora na mudança, comece a estudar bastante esse assunto, em participar de mais eventos, e, enfim, conte aí com o apoio das empresas como a OMI, que ajudam vocês aí a levar essa percepção de valor para os clientes de vocês, e, enfim, acho que eu tinha 30 minutos para esse webinar, eu gastei exatamente 30 minutos. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma pergunta, senão eu vou caminhar direto para um encerramento. Vamos ver aqui. Eu falei? Sim. Muito bem. Temos alguma pergunta aí? Fique à vontade. Na realidade, o Hugo está me ajudando. Muito obrigado, viu, Hugo? Você está me ajudando aí com as perguntas, porque realmente eu não estou enxergando no meu painel as perguntas, mas o Hugo está me mandando aqui, caso tenha alguma. Eu falei Buster Block. Não falei não, eu falei Blockbuster. Blockbuster. Então, se eu falei Buster Block, desculpa, mas é Blockbuster. Blockbuster. Enfim, se não temos mais perguntas, vamos ver. Turma. Hugo, me ajuda. As perguntas, por favor. A gente pretende fazer mais eventos como esse online, pequenos eventos curtos, para vocês terem essa oportunidade, nada muito longo, para não ficar cansativo para vocês, para não atrapalhar o dia a dia de vocês, mas eu acho que cumprimos a nossa missão aí, e o recado principal que eu tenho a dar para vocês é: comece agora. Quanto mais tempo vocês demorarem, menos diferencial vocês vão ter, menos oportunidades vocês vão ter de mudar. Passo 1, entre em contato com a OMI. Passo 2, participa de mais treinamento, de mais curso. Passo 3, implanta o RP, o sistema, em empresas da sua carteira de clientes que tem um nível de maturidade mais elevado. Passo 3, usa o marketing de conteúdo para ensinar essas empresas que a gestão é algo importante.
né, usar o marketing para aquilo que ele serve, ou seja, para educação do cliente, né? Marketing não é venda, marketing é educação, ainda mais em serviços de alto valor, isso é fundamental, viu, gente? Fundamental. É, o nome que eu citei da empresa americana foi essa mesmo, Guineiro, isso mesmo. Paulo Oliveira, isso aí. Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês todos aí, que esses modelos de negócio de empresas fora do Brasil possam nos ajudar a ter essa análise mais global do que está acontecendo, né? Para a gente não achar que isso é um problema, não é um problema, é um problema e uma oportunidade muito grande para todos nós, e tendo essa visão mais ampla, mais internacionalizada da coisa. Fico muito feliz com todos vocês e deixo aqui meu abraço para o Hugo, o pessoal todo aí da OMI, e, enfim, muitíssimo obrigado, gente. Abração. Tchau, tchau.